Pessoal, tudo bem? Voltando então com a terceira e última parte dessas três breves, mais importantes, eu julgo importantes pelo que vocês já puderam ver sobre abandono afetivo, agora trazendo três aspectos processuais: o ônus da prova, a perícia e o valor da causa. Vejam bem, se cabe ao autor alegar e comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, em uma ação de danos morais por abandono afetivo, as alegações vêm no sentido de que a criança está sofrendo, a criança está com problemas no colégio, não interage mais com seus amiguinhos, provavelmente ou está depressiva, correto? Estas alegações por si só, é claro que são importantes. Imaginem um juiz, uma juíza lendo essas argumentações, né, em face de uma criança que seu pai adulto abandonou. Mas ler estas alegações e daqui a pouco ouvir a mãe, correto? Como informante, ouvir daqui a pouco como testemunha uma professora dessa criança dizendo, olha, né, realmente ele está com problemas, a gente vem notando de um ano para cá, entramos em contato com a mãe, que nos explicou algumas coisas, né, sobre o pai que estaria fugindo de ver essa criança, enfim, tá bem. Mas se esta prova testemunhal, aliada ao depoimento como informante da mãe, se for o caso dela ser ouvida, correto? Além do que está escrito, vier aos autos já com uma espécie de documento, uma prova pré-constituída, por exemplo, né, por um profissional que lida com estas situações. E mais, que já se peça em tutela de urgência que o pai réu saia custeando um tratamento, porque esse tratamento é necessário, porque tem causa com o seu abandono. Vejam bem, Felipe, seria uma ação de abandono afetivo que não traria um pedido de condenação por danos morais? Não. Junto ao pedido de reparação por danos morais, pode-se colocar um pedido de tratamento, que o pai venha a fazer a custear esse tratamento. Então, o princípio da reparação integral do Código Civil, que diz que a indenização mede-se pela extensão do dano, pode ser dividida em duas etapas, que já liminarmente o pai saia custeando estes valores, caso ele não queira, né? Então, que venha uma decisão interlocutória nesse sentido, e ao final, se confirmada, né, se entendido na sentença que houve danos morais indenizáveis pela conduta do pai, que se confirme, então, em sentença esta cautelar, para que o tratamento siga, às vezes por tempo indeterminado, são os laudos que vão dizer, e aí o juiz passe então para arbitrar o valor, né, do dano moral, ou seja, de uma compensação por violação a direitos da personalidade, como nós falamos e contextualizamos na primeira e segunda parte. Então vejam bem, se nós temos uma situação dessas, conversando com um cliente, por exemplo, e dizendo, olha, o ideal seria que uma prova técnica viesse. A gente pode solicitar ao juiz fazer esse requerimento quando da abertura da instrução do processo. Mas nós não temos nada agora que diga que, além das suas alegações, né, e de eventuais testemunhas, que não sabemos se serão ouvidas e, se ouvidas, formarão um convencimento do juiz no sentido da ocorrência da lesão a direito da personalidade da criança ou do adolescente, e daqui a pouco vem essa perícia daqui a 2, 3 anos, porque sabemos que os processos têm aí os seus percalços e demoram, via de regra, ainda mais dessa natureza. Imaginem vocês que vem um perito nomeado pelo juiz e diz que realmente ele está sofrendo, ele tem um problema, mas que não tem nada, não tem nenhuma relação com o distanciamento ou abandono do pai. Pronto. A prova foi por água abaixo. Por quê, Felipe? Porque nós estamos dizendo desde o início que, além dos depoimentos pessoais, testemunhais que virão aos autos no momento oportuno, a perícia vai colocar uma pá de cal, como falamos no meio jurídico, e a perícia vem e, além de não colocar, pá de cal tira. Então, se nós temos aí uma prova pré-constituída e já trazemos na inicial e pedimos essa tutela, bem, vejam, o juiz, há uma verossimilhança das alegações do autor, pelo menos eu entendo assim, correto? E aí, é claro, pode ser que seja nomeado na abertura da instrução um perito de confiança do juízo, que vai então fazer o seu laudo
E este laudo que nós já trouxemos antes, né, a parte, funcionará o profissional então como um assistente técnico. Claro, às vezes é muito caro, às vezes não se tem condições a parte de fazer isso, mas vejam, né, é uma situação delicada que quanto mais reforçarmos para além do direito, ou seja, questões psicológicas, psiquiátricas, é que então podemos ter mais um êxito nessa questão, correto? Não só a questão da indenização propriamente dita, da compensação pelos danos morais, mas sim de um tratamento, que às vezes é muito mais eficaz do que o próprio valor pecuniário a título de compensação. E o último aspecto processual que eu queria lembrar para vocês é o seguinte, daqui a pouco alguém de vocês está pensando, mas Felipe, e o valor da causa? E o valor dos danos extrapatrimoniais em decorrência de um abandono afetivo? Bem, o Código de Processo Civil, ele de 2015, ele veio com uma inovação expressa no inciso 5º do artigo 292, que ele diz que eu tenho que trazer o valor da causa também no tocante ao dano moral. Então, bom, se eu tenho que trazer o valor da causa no tocante ao dano moral, parece, num primeiro momento, que aquela hipótese de sugerir ou então pedir que o juízo arbitre, e se o juízo se convencer da ofensa a direito da personalidade, arbitrar uma quantia X e o autor não se contentar, ele então irá recorrer através de uma apelação para aumentar. Eu tenho visto alguns juízes que, na pesquisa que eu tenho feito, que quando a parte não traz o valor ou sugere ou então pede que o juiz arbitre, que se determine a emenda inicial com base no artigo 292, inciso 5º, como eu falei para vocês. Mas, ao mesmo tempo, pessoal, um pouco mais à frente do 292, nós temos o 324, certo? Que diz o seguinte, parágrafo 1º, inciso 2º. É possível um valor genérico à causa quando não se souber medir a extensão da lesão ou do prejuízo. E vejam bem, se eu não sei ainda como advogado, porque eu sou advogado, os colegas e as colegas também, né? Até o próprio juiz ou a juíza, né? O que vai indenizar ou compensar, no caso a melhor palavra, mais adequadamente? Imagine o seguinte, analisando a jurisprudência de determinado tribunal, constata-se que os danos imateriais pelo abandono afetivo estão aí na casa dos 10, 12 mil reais. Bom, se faz um pedido com base no que está sendo julgado naquele tribunal. É lógico, não, né? Mas no ajuizamento da ação, contestada a ação, fixados os limites objetivos, se percebe através de laudos, correto, que o autor da ação, a criança ou adolescente, vai se submetendo com algum profissional, que o dano tem muito maior extensão. Mas a ação já foi proposta. Então, o ideal é pensar nessa hipótese do 324 do CPC, claro, fazer uma breve explicação para o juiz, para a juíza, dizendo por que não está trazendo o valor justamente por essas situações. E pedir, então, que o juiz ou a juíza daquele processo arbitre em sentença, correto? Então, vejam, nós temos nesse terceiro bloco sobre abandono afetivo 3 questões processuais, ou seja, o ônus da prova, a prova pericial e o valor da causa. Eu espero que vocês tenham gostado, espero aí que vocês possam pesquisar sobre o tema e voltem aí para a gente continuar debatendo, tá bem, pessoal? Muito obrigado e nos encontramos aí nas próximas aulas.